Father, as the little stories of experiences, and sometimes they happen for a reason. Pai Celestial, como as historinhas de experiências, e às vezes elas acontecem por uma razão. And yet as rude as it is, yet we understand it in the language that it happened in. E mesmo tão rudes o quanto são, mesmo assim nós compreendemos isto na linguagem que elas aconteceram. So we thank Thee tonight, Lord, that God can house Himself in us. Então nós te agradecemos nesta noite, Senhor, pois aquele Deus, Ele mesmo pode habitar em nós. We're thankful that was a propitiation made, the blood of the righteous one, Jesus. Estamos agradecidos, pois ali foi feita uma propiciação, o sangue daquele justo, Jesus. Who was the fullness of God, the fullness of the Godhead bodily. O qual era a plenitude de Deus, a plenitude da divindade corporalmente. That He laid down His precious life, not taken from Him, but willfully laid it down. Pois Ele entregou sua preciosa vida, não tirou dele, mas propositalmente a entregou. That we might enjoy Him in the fullness of His presence, in the Shekinah glory that He lived in. Para que pudéssemos regozijar nele na plenitude da sua presença, na glória de Shekinah em que ele vivia. That our souls might be sanctified with that blood, that the great Holy Spirit itself could live in us. Para que nossas almas pudessem ser santificadas com aquele sangue, pois o Espírito Santo, ele mesmo pudesse viver em nós. And we become teachers, prophets, and so forth to the people of those, Lord, who are needy, gifts of God. E nos tornamos ensinadores, profetas e assim por diante para o povo, para aqueles, Senhor, que estão necessitados, dons de Deus. God Himself manifesting, glowing out the great gifts of God in the presence of this modern age. Deus, Ele mesmo manifestando, resplandecendo os grandes dons de Deus na presença desta era moderna. And the rude expression, Lord, of being a nut. E a expressão rude, Senhor, de ser louco. And we know that in this day, that it takes some time when the world gets in a rut like the church is today. E nós sabemos que neste dia, que acontece às vezes quando o mundo entra em uma rotina como a igreja está hoje, just joining new churches and new denominations, simplesmente se unindo a novas igrejas e novas denominações. a man who comes forth with the word is considered a nut, an insane person. Homem que chega com a palavra é considerado louco, uma pessoa demente. As the great apostle Paul, who was trained to be a theologian, a priest, and yet he said he become a fool for the glory of God. Como o grande apóstolo Paulo, que foi treinado para ser teólogo, sacerdote, e mesmo assim ele disse que se tornou louco para a glória de Deus. He forsook his education that the people might listen to his high-polished words. Ele abandonou sua educação para que o povo pudesse ouvir suas grandes palavras polidas. And he said he come not with enchanting words and wisdom of man, that their faith would be in such. E ele disse que não havia ou não vinha com palavras persuasivas e sabedoria do homem, que sua fé não estivessem ou não estivessem em tais coisas. How the church has turned to that today, as he prophesied, after my departure, wolves shall enter in, not sparing the flock. Como a igreja tem voltado àquilo hoje, como ele profetizou, após minha partida viriam lobos que não poupando o rebanho. But he said he came to them in power and manifestations of the Holy Spirit, that their faith would be in God. Mas ele disse que chegou a eles no poder e manifestações do Espírito Santo,
que a fé deles estivesse com Deus. Father, he became a fool to the world to know Jesus. Pai, ele se tornou um louco para o mundo ao conhecer Jesus. And so do we today, Lord. There's people sitting here that's considered crazy because that they're ready to trust God for their healing, for their eternal destination. E do mesmo modo somos nós hoje, Senhor. Há pessoas assentadas aqui que são consideradas loucas porque elas estão prontas para confiar em Deus para a sua cura, para seu destino eterno. Placing their reputation at stake in worship to Him. Colocando sua reputação em risco ao adorá-lo. Thanking Him, praising Him, giving freedom to their spirit to worship God. They're considered crazy. Agradecendo, louvando, dando liberdade ao seu espírito para adorar a Deus. Eles são considerados loucos. But you said that the foolishness of God, if we are foolish, was stronger and wiser than the wisdom of man. Mas tu disseste que a loucura de Deus, se somos loucos, era mais forte e mais sábia que a sabedoria do homem. For man by wisdom know not God. Pois o homem, através da sabedoria, não conheceu a Deus. But through the foolishness of preaching, it pleased God to save them that was savable. Porém, através da loucura da pregação, agradou a Deus salvar aqueles que oram para ser salvos. We pray, God, that the great author of this word will come tonight and heal the sick, save the lost. Nós oramos, Deus, que o grande autor desta palavra venha nesta noite e cure os enfermos, salve o perdido. We ask it in Jesus' name. Nós Amen. pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A oração do profeta nos faz lembrar daquela passagem. Todos nós somos loucos por Cristo. Amém? Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usada nessa manhã, está na carta de São Mateus, capítulo 21, do 1 ao 11. São Mateus, capítulo 21, do 1 ao 11. Nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 181, Bem-aventurado o que confia. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da vida
leva ao seio do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Eu queria que o irmão Enio fizesse essa oração. Ele está nos visitando nessa manhã. Nós temos um pedido aqui por escrito, não consegui identificar o nome. O irmão que escreveu, coloque ele na presença do Senhor. E se a igreja tem algum pedido, alguma necessidade, também faça o mesmo com fé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, primeiramente, Pai, quero lhe pedir perdão dos meus pecados, ó Pai. Pai amado, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Pai amado, venho a Ti, ó Pai, pedir por esse pedido, ó Pai. Ele não conseguiu decifrar, mas o Senhor sabe quem é. O Senhor é conhecedor das coisas. Vai, ó Pai, de encontro a este irmão ou essa irmã, ó Pai. Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos ajuda a cada dia, Pai. Dê-nos força para vencer mais essa batalha, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador.
Bom dia com Jesus. Que Ele possa acrescentar a nossa fé nesta manhã. Amém? Nosso bom dia à igreja que está em Vianópolis, em Bonfinópolis, as conexões também da irmã Maria Aparecida, na Fazenda Caldas, e mais 7 conexões não identificadas. Um abraço fraternal a todos e que sejamos abençoados por Deus nesta manhã. Tivemos um encontro muito abençoado, terminando domingo passado de manhã, e cada mensagem de cada noite foi uma bênção. E no sábado e domingo de manhã nós acompanhamos na voz do profeta a mensagem Meu Novo Ministério. E o que a gente observa é que o que o irmão Brana pregou há 40, 50 anos atrás, nós estamos vivenciando a mesma coisa hoje. Mas também podemos observar que uma geração foi e outra geração veio. 40, 50 anos passados, então nós estamos vivendo em uma nova geração, a qual não viveu os dias do irmão Brana, mas vive na mesma situação dos dias do irmão Brana. Como se entende isso? O irmão Brana deu um exemplo daquele ancião que estava lendo o jornal. E a esposa estava fazendo o café. Então era uma anciã também, né? E ela virou para ele e disse: Ô João, o que tem de novo aí no jornal? Ele disse: não tem nada novo. As mesmas velhas coisas. Assassinato, roubo, latrocínio, tudo de coisas terríveis que acontecem sai no jornal. Mas disse: então por que você está lendo o jornal? Se é as mesmas coisas. Ele disse: não, mas é que agora aconteceu com novas pessoas, não é aquelas mesmas pessoas. Agora é outras pessoas, mas cometendo os mesmos crimes, as mesmas atrocidades. Então, aquilo que acontecia nos dias do irmão Brana está acontecendo nos nossos dias, só que agora através da geração que vive hoje, tanto do lado espiritual como do lado natural também. Então, cada mensagem que você pega, por isso que a Bíblia não fica velha. A Bíblia não é velha. A Bíblia é a atualidade, é o hoje. Olha lá, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Então, a Bíblia, ela é o hoje. Tudo que foi profetizado na Bíblia está relacionado com o nosso dia a dia. Isso aqui me chamou muita atenção, eu não quis entrar nisso na quinta-feira, mas no finalzinho da mensagem, depois que o irmão Brano leu a Escritura para batizar as pessoas que seriam batizadas, e antes dele sair do púlpito, às vezes a gente prega um culto, e quando a gente termina, fica aquele sentimento no coração: eu podia ter dito mais isso, eu podia ter dito mais aquilo, e parece que você não terminou o sermão. E você sabia que esse sentimento veio no coração do profeta quando ele terminou essa mensagem? Enquanto as pessoas estavam indo para as salas para serem preparadas para o batismo, então ele disse: eu simplesmente gostaria de voltar, eu quero voltar. Eu simplesmente não posso deixar de colocar alguma coisa a mais no que ele havia pregado, nessa mensagem do meu novo ministério. Vocês sabiam, aqueles 2 rapazes, filhos desta irmã, a irmã Hatmuser,
que foram salvos pelo poder da palavra falada. Ele contou o testemunho aqui. Deus sabia antes da fundação do mundo, Deus sabia antes da fundação do mundo que aqueles 2 moços seriam salvos naquela hora. Eu quero que você preste atenção nisso. Os meninos foram criados na igreja, naturalmente com a mãe cristã que eles tinham, um culto doméstico, levando eles na igreja e tudo, oração, tal. Mas eles entraram na fase da adolescência e agora já estavam desviando dos caminhos do Senhor. Eles não tinham sido salvos. E Deus sabia antes da fundação do mundo que eles seriam salvos naquele dia, naquela hora. E o porquê das coisas que acontecem é que nos leva a gente, a cada dia, a saber que Deus está no controle de tudo. Às vezes, como pais, como entes queridos, os entes queridos nós desesperamos, às vezes, acerca da salvação deles. Mas não deveria acontecer isso conosco. Nós deveríamos descansar mais no que Deus faz. Está tudo nas mãos dele, está tudo no programa dele. Quando Deus muda uma pessoa, Ele muda ela por completa. Ele não faz meia mudança. Deus não reforma as pessoas. Por que as pessoas não... Tem pessoas que não dão importância aos cultos, não dão importância às mensagens, não dão importância à transmissão, que é um meio de nós assistirmos um culto ao vivo, na hora, que não podemos estar lá, naquela igreja, naquele culto. Então, por que elas não dão importância de assistir o culto? Parece que está faltando uma coisinha dentro desse indivíduo para ele entender que o rapto está às portas e ele está descuidando. Ele está descuidado, está despreocupado. Porque o Montbrand diz, ele pregou um assunto intitulado assim, convencidos e então preocupados. Você foi convencido que Jesus vem em breve, você preocupa com a sua preparação. Então Deus sabia antes da fundação do mundo, e seus nomes estavam colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz isso. Aliás, ele fez uma pergunta. E seus nomes estavam colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo? A Bíblia diz isso? E isso só tinha que operar naquele momento. E isso só tinha que operar naquele momento. Aparentemente, aqueles 2 moços estavam perdidos. E você olha para a vida de determinadas pessoas e diz, esse está perdido. Eu estou falando de casos que nós temos experiência aqui dentro. Quantas vezes você olhou para aquela filha, para aquele filho, para aquele marido, para aquela esposa, e disse, esse está perdido. E, no entanto, não estão aqui de volta? Não estão na comunhão hoje? Aí nós vamos começar a crucificar quem deixou a comunhão, quem saiu, quem foi. Aí nós vamos começar a crucificar. Será que nós não estamos correndo um risco de fazer um julgamento precipitado? Às vezes não chegou o momento ainda de Deus cruzar o caminho dela, converter ele, converter ela. Você sabia que Deus conhecia que nós estaríamos aqui? Você sabia que Deus conheceria que nós estaríamos aqui nesta manhã? Que você estaria com a roupa que você está vestido nesta manhã? Você sabia que Deus sabia disso? Que hoje não está faltando nenhuma pessoa nessa escola dominical? Que Ele viu que estaria aqui? 10 milhões de anos antes do mundo fosse formado, Deus já sabia que eu estaria aqui nesta manhã e que você estaria aqui. Você sabia que Ele sabia que estaríamos aqui nesta manhã?
o Deus infinito, conhecia cada mosca, cada mosquito, cada piscada dos seus olhos, quanto sebo eles produziriam. Você já pensou mosquito produzir sebo? E Deus sabia quanto de sebo que eles produziriam? No olho, né? No olho. Você já viu o olho do mosquito? Tem uns mosquitão, né? Mas tem uns mosquitinhos que, meu Deus, eu nem sei se ele tem olho, porque tem uns mosquitinhos que chega na gente assim, ele chega tão mansinho, tão sutil, e ele gosta dos lugares assim mais escondidos. E ele pega geralmente aqui, ó, quem está com camisa de manga curta, e ela senta ali bem calminho, você não sente, e de repente você sente aquela coceirinha que você vai assim, você espreme ele assim, escorre o sangue. Eita, bichinho terrível, né? Deus conhecia cada um deles. Bem, você diz, se ele sabia disso, então para que você está pregando? Se ele sabia disso, para que nós estamos pregando? Isso é Deus, parte do programa de Deus. A pregação está em seu programa. Está vendo? Isso é parte do programa de Deus. A pregação está no programa de Deus, é parte do programa de Deus. Deus sabia que o homem aceitaria a Ele através da pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é Deus, parte do programa de Deus. A pregação está em seu programa. Quando Ele olhou sobre os apóstolos, Ele olhou para a colheita e disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quantos se lembram disso? Todos vocês lembram, né? Bem, por que teriam eles que orar ao Senhor da seara para enviar trabalhadores para a sua seara, se o Senhor da seara estava ali de pé, sabendo que isso seria feito? Tinha que ser feita a colheita. E por que ele já não providenciou os trabalhadores com antecedência? Por que ele exigiu de nós orarmos para Deus enviar trabalhadores para a sua seara? Isso estava no programa de Deus, para nós pedirmos a Deus, para nós orarmos a Ele. Deus tem disposto isto assim. Agora ouçam isto: Deus tem disposto isto de modo que seu programa não possa se mover sem você e sem eu. Você gostou disso? Você entendeu isso? Deus tem disposto isso de modo que o programa dele, o seu programa, não possa mover sem você e sem eu. Você está no programa de Deus, nós estamos no programa de Deus. E uma vez que não estejamos fazendo o que Deus dirige a fazer, agora aqui vem o arroxo, aqui vem o desespero no nosso coração. E uma vez que não estejamos fazendo o que Deus nos dirige a fazer, estamos paralisando o seu programa. Mas quando a igreja se move pela unção do Espírito Santo, então estamos na vontade de Deus realizando o seu programa. Amém? Muito bem. Então, como eu disse sexta-feira, ontem, lá na Fazenda Jacaré, Deus deixou uma sobrinha do encontro para nós. E nesta manhã o pastor Edmilson vai nos trazer a palavra. Fomos ricamente abençoados na sexta-feira. Ele falou sobre a coisa mais excelente de 1 Coríntios 13, que é o amor. Você quer ter uma experiência com Deus na sua vida? Perdoa. Quando você perdoar, o Espírito Santo desce no seu coração. Tá? É muito simples. E a pessoa não pode amar se ela não tiver perdoado. Ela não pode amar se ela não tem o Espírito Santo. Meu Deus, é cada citação, cada coisa que Deus vai abrindo um leque assim, que nos põe mais ainda em desespero. E ontem também, lá na fazenda, fomos ricamente abençoados. E hoje, o Senhor vai nos falar.
Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pastor Edmilson, ele é bem-vindo. É como se estivesse em Redenção do Pará. Eu acho que até a igreja dele vai estar assistindo nessa manhã, né? Um abraço, se tiver aí, todos vocês aí na Redenção, um abraço fraternal, mãe Irineu e todos, Sóstenes e todos os demais aí. Amado Deus, queremos neste momento agradecer ao Senhor com todo o nosso coração pela noite que nós tivemos, pelo repouso que nós tivemos e por mais este dia que o Senhor está nos concedendo. Hoje, sendo o primeiro dia da semana, está no nosso coração essa voz que nos chamou para vir a essa casa. Essa voz nos conduziu a esta casa, este lugar de oração, onde o Senhor tem tido a liberdade de nos exortar, nos corrigir, redarguir, nos animar, nos encorajar. E também neste lugar o Senhor tem nos curado. Nossas feridas têm alcançado cicatrizes neste lugar. Muito obrigado, Pai querido, por nosso espírito ter sido atraído por essa voz, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Fala que nós estamos aqui prontos para te ouvir, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por nossas igrejas espalhadas por este mundo afora. Esta voz possa penetrar profundamente nos corações de teus filhos e guiá-los, orientá-los, dirigi-los, sem misturar com tantas vozes que há no mundo. Em nome de Jesus, deixa nós nos identificarmos como ovelhas do teu pasto, Senhor, guiando-nos mansamente a águas tranquilas, sem desesperar, sem se inquietar. Em nome de Jesus, nós te pedimos por essa brisa mansa e suave. É a nossa humilde oração nesta manhã. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos. Que Deus continue a nos abençoar. A gente agradece a Deus por ser considerado como uma extensão, né? Uma extensão do encontro. O que eu entendi, que nós temos sido, né, uma extensão do nosso encontro. Estamos aqui, pela graça de Deus, né? Vamos continuar no programa de Deus? Deus tem um programa, né? Vamos continuar nesse programa. Não precisa de aumentar muito, não. Está dando para me ouvir desse jeito? Hã? Você tem que chegar mais perto. Não, eu gosto de falar mais assim, né? Vamos ver se fica mais longe, né? Mas o povo está escutando. O povo está ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sem dar microfone, ó. Alô, alô, tá bom?
Pastor Ivaldo, ontem não, sexta-feira o senhor quis a escritura de bênçãos e maldições, bênção e maldição. O senhor queria, pode anotar aí, reviver aí, inclusive para a igreja, é Deuteronômio 11, versículo 26 e o 27 e o 28. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, caminho estreito e caminho largo. A Bíblia é um livro bem democrata. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Deus não obriga nada. Só que Ele mostra, né? Bênção e maldição está diante de nós. Nós temos o direito de escolher. E no versículo 26, está escrito assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E está mesmo aí diante de todos nós, as bênçãos e as maldições. Aí diz assim, ó, a bênção é quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então a bênção, oi? Deuteronômio 11. Então, as nossas bênçãos estão condicionadas aos ensinamentos que Deus tem nos dado. Então, as bênçãos para as crianças, as bênçãos para os adolescentes, os jovens, as bênçãos para os casais, as famílias, estão condicionadas aos ensinamentos que Deus tem nos ensinado. Então, quando você vê maldição caindo sobre determinadas famílias, é porque não estão condicionando suas vidas aos ensinamentos de Deus. Estão deixando ser levado pelo caminho largo, né, espaçoso. Porque existem dois prazeres: o prazer que Deus nos dá e o prazer que Satanás oferece. O prazer que Satanás oferece é um prazer efêmero, passageiro, não é duradouro. Haja visto que Moisés preferiu peregrinar com o povo de Deus pelo deserto do que por um pouco de tempo ter o gozo, o prazer do pecado. Vocês estão entendendo? É só baixar um pouquinho o microfone que fica bom. Está baixando aqui, ó. Ficou bom, né? Vocês me entenderam? Vocês me escutaram? O som está tirando a atenção de vocês. Está preocupado mais com o som e está tirando a atenção da igreja. E o que eu falei? Eu disse que a bênção está condicionada aos ensinamentos de Deus. O que Deus tem nos ensinado aqui neste púlpito. Aqui através destas mensagens. Através desta Bíblia. Então, diz assim, a bênção é quando ouvirdes, não é apenas escutar, é ouvir e dar crédito, praticar, viver, que não é fácil, porque os ensinamentos acabam sendo caminho estreito, caminho apertado. Escuta, mas eu tenho que entrar por esse caminho. Se você quiser vida eterna, tem que entrar por esse caminho. Mas é custoso demais, é custoso mesmo, mas é o caminho que conduz vida eterna. Você quer vida eterna? Então vamos atravessar valados, passar por desertos, caminhos espinhosos, pedregulhos, buraco aqui, buraco ali, sobe morro, desce morro. Mas é o caminho que conduz à vida eterna que quer fazer. E eu quero vida eterna. É difícil demais, mas é aí. Mas eu vou pelo caminho largo. É
mais fácil. Não tem tanto, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, ensinamento aqui, ensinamento ali, é tanta exigência, não pode isso, não pode aquilo, e não, eu vou pelo caminho, né? E depois queixa das enfermidades, depois queixa das dívidas que não paga e o juro está crescendo, depois queixa de marido traindo a esposa, de esposa traindo o marido, de filhos desrespeitando os pais. E depois queixa. Por quê? Porque quis o prazer momentâneo e esqueceu que o prazer duradouro, que dura, né? É depois, não é agora. Por isso que para andar no caminho estreito precisa de ter fé. Amém? Ela não deixa o cabelo crescer porque não tem fé. Ela corta o cabelo porque não tem fé. Ela veste calça esporte, veste short, pinta os olhos e namora com esses namoros imundos porque não tem fé na palavra, nos ensinamentos que Deus tem nos dado. Mas nós estamos aqui porque temos fé nesses ensinamentos, não temos? Confiamos, cremos nisto, e a nossa vista está lá na frente, não estamos caminhando pela vista, vendo o presente, nós estamos caminhando pela fé. E a fé, diz o irmão Brano, é um binóculo de longo alcance. Então, eu estou vendo ele lá na frente. Amém? Então, é Deuteronômio 11, 26 ao 28. Porém, a maldição se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém. Sexta-feira, segundo o pastor Evaldo, nós fomos dirigidos a falar a respeito do amor. E eu gostaria que os irmãos repetissem comigo essa frase aqui. Uma pessoa que não ama, não pode a ela ser confiado o poder de Deus. Então Deus não confia a nenhum de nós o seu poder, e o poder de Deus é tremendo. Ele não pode confiar em nós o seu poder se nós não estivermos dispostos a amar. E amar não é fácil. Amar é difícil. Esse amor que nós conhecemos, sendo ele Deus. Deus é amor. O irmão Brana fala nessa mensagem, amor, que o amor que nós temos, ele é um amor pervertido. Muitas das vezes, o nosso amor se torna um amor. Como é que chama aquela palavra que o pastor Joaquim até usou no encontro? Possessivo. Nosso amor, muitas das vezes, ele é possessivo. Nosso amor é assim, eu a amo tanto que se ela não me amar, eu mato ela e me mato também. Eu a amo tanto que se alguém mexer com ela, eu mato ele, se tratando do homem, né? Esse amor não é o amor de 1 Coríntios capítulo 13, ele é um amor pervertido.
O irmão Branham nos ensina com muita luz o que é o verdadeiro amor. O amor verdadeiro é aquele que dá, é aquele que doa, aquele que se rende, aquele que se entrega. Haja visto que vida eterna é viver para... Como é que nós temos aprendido? Vida eterna é viver para os outros. Você vai entender que você tem vida eterna quando você tem no seu espírito e na natureza do seu espírito, que é a sua alma, esse prazer de doar, esse prazer de viver para os outros, esse prazer de ver pessoas felizes, de sentir a desgraça do outro, a miséria do outro. Eu até penso que quem tem vida eterna não é bem sucedido na profissão de como é que chama? Troca? Gambireiro. Quem tem vida eterna, quem tem esse amor, ele não é pensamento meu, bem sucedido nessa profissão. Porque quem não tem vida eterna, quem não tem esse amor, quem não tem esse Deus, fica feliz demais quando ganha do outro, quando passa a perna no outro, quando vende algo desageradamente. Compra por 10, vende por 100. Ganha 1000%, né? Lucro desonesto. Você lembra de uma mensagem que o irmão Branham conta a respeito de um irmão no tiro ao alvo, que o irmão Branham era muito bom para atirar. Nós temos aprendido isso, não é? A história diz isso. Mas um irmão foi competir com o irmão Branham a atirar. Aí o irmão Branham errava. E o irmão, ficava feliz demais de ter ganhado do irmão Branham. E isto era a felicidade do irmão Branham, de ver o moço feliz. Então o irmão Branham errava. Mas um dia um irmão chegou e viu o irmão Branham atirando. E o irmão Branham acertando tudo, e ele de longe ouvindo. Aí ele ficou meio assim, implicado, e chegou. Ô irmão Branham, o irmão Branham olhou. O senhor vai, todas as vezes que vai atirar comigo, o senhor deixa eu ganhar, é? Porque eu estou vendo aí o senhor só ganhando, só acertando. Aí o irmão Branham disse assim: me desculpe, mas eu fico tão feliz em ver você feliz, em se sentir, né, que está ganhando de mim. Vocês creem na mensagem do nosso profeta? Amém. Mas você quer viver o que ele viveu? Você quer ter o espírito que ele tinha? E o espírito que o irmão Branham tinha era o 7º espírito, que está aqui em Apocalipse capítulo 5, e este Espírito precisa de estar sobre nós. É o Espírito Santo trabalhando em sua última instância, seu último estágio. E nós não temos o William Branham mais conosco, mas nós temos a mensagem e o Espírito Santo para vivificá-la nos nossos corações. Amém, igreja? Então diga comigo mais uma vez: uma pessoa que não ama, não pode a ela ser confiado no poder de Deus. E eu repito, amar não é fácil. Exige-se perdão.
para depois você amar. E perdoar não é fácil, já começa por aí. Alguém pode até dizer assim: se tivesse acontecido com o senhor, não aconteceu com o senhor, por isso que o senhor mandou eu perdoar. Perdoar, ela me machucou demais, me feriu demais, me maltratou demais. Agora que chega a minha hora de dar o troco, o senhor manda para perdoar. Agora que chega, Deus pôs nas minhas mãos, aí o senhor manda eu perdoar. Mas se nós não perdoarmos e ficarmos assim, nutrindo-se daquela ofensa, nutrindo-se daquele mal que nos causou, aquilo vai estar causando o tempo todo. Porque raiz de amargura, sentimento, irmãos, faz mal para o sistema circulatório, faz mal para a pressão, né? Atingir o sistema circulatório, vai atingir sua pressão, pressão sobe, sistema nervoso fica agravado. Todas as vezes que você lembra, seu coração vai bater diferente, seu sangue vai circular no seu corpo de uma forma diferente, a pressão vai subir. Todas as vezes que eu lembro, me dá um choque. Todas as vezes que eu lembro, me dá um calafrio. E isto vai afetar seu sistema nervoso, circulatório, e seus ossos vão sendo descalcificados. E pode gerar câncer. Câncer pode gerar câncer. Então não vale a pena você nutrir ofensas. Não vale a pena você alimentar ofensas. E para a irmã que se arrependeu, para o irmão que se arrependeu, não sofra mais porque ela abriu a boca dizendo: eu não te perdoo. Não sofra mais com isso. Porque primeiramente nós devemos a ela, devemos a ele. Se fomos a ele, entendemos que houve um profundo sentimento de arrependimento, e você foi a ele, foi a ela, e ela não quis te perdoar, ele não quis te perdoar, o problema não está mais com você. Serve a Deus e siga em frente amando, e não faça mais aquilo. E ore por ele, ore por ela não ter te perdoado, por ele não ter te perdoado. Aleluia, amém? Então diga mais uma vez: uma pessoa que não ama, não pode a ela ser confiado no poder de Deus. Não pode ser confiado a ela o poder de cura. Não pode ser confiado a ela o poder de libertação. Não pode ser confiado a ela o poder da salvação, o poder da transformação. E tudo isso é o poder de Deus em ação. Mas não pode ser confiado a ela esse poder. Porque se a pessoa não ama e Deus dá para ela esse poder, ela se desviará dos caminhos do Senhor. Ele abusaria tanto deste poder que Deus deu a ele ou a ela, que ele ou ela se machucaria. É como uma arma nas mãos de uma criança. Uma faca nas mãos de uma criança. Se faz necessário ter uma faca, se faz necessário ter um facão, se faz necessário ter uma arma
em certos casos, mas não pode ser colocado nas mãos de uma criança, de alguém que ainda não pôde alcançar esse nível de confiança. Correto? É a mensagem da adoção. Confronto de Efésios com Josué que nós estudamos neste encontro. E que, se Deus permitir, vamos estudar a manifestação dos filhos de Deus no próximo encontro. E Deus deseja tanto dar poder para nós, irmãos. Vocês acham que não? Ele deseja ou não? E qual que é a arma mais poderosa que Ele deu para a igreja? A sua palavra. Ele falou que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e elas seriam curadas. Mas por que muitas das vezes elas não são curadas? Porque Ele sabe que nós ainda não estamos no nível em que nós não vamos nos projetar. O irmão Brana disse assim: não é eu o cristão, é Ele. Não é eu quem está no poder do controle dessa máquina, é Ele. Mas muitas das vezes nós tiramos Ele de cena e colocamos nós em cena. Glórias a Deus. Ele às vezes não dá esse poder para nós porque nós nos machucaríamos e nos autodestruiria. Haja visto que as leis são dadas justamente para isto. O próprio ser humano já entendeu que precisa de ter leis. O ser humano sem lei, ele se autodestrói. É ou não é? Mesmo com as leis aí, não corra, e põe sinal, põe barreira, e põe tudo, eles correm, batem os carros, matam a família, eles não... Ser humano, estou falando ser humano, e muitos de nós, os cristãos, nós que cremos na mensagem, muitos de nós, pelo fato da vida cristã ser dividida em fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, não estando ainda véu adentro, nós precisamos às vezes de se submetermos às leis, não só a dos homens, mas a de Deus, sendo que se nós tivéssemos esse amor, esse Espírito Santo, esse Deus manifestado em nós como esteve em Jesus, esteve nos mensageiros, com mais propriedade no último, que foi um profeta, não apenas um reformador, não apenas um mensageiro, mas um profeta, no qual cumpriu o ministério de sétimo anjo, revelando os mistérios, e restaurador, ministério de Elias, e ainda manifestou o Filho do Homem, manifestou o ministério de profeta. Meu Deus! Colocando nós agora onde? No reino restaurado. Nós estamos num reino restaurado, irmãos. Deus restaurou tudo para nós. Mas, segundo a Bíblia, diz o apóstolo São Paulo, que quem tem amor não precisa da lei. O amor não se submete à lei, porque a lei não precisa do amor, o amor não precisa da lei. Vê se você entende. Você está dentro do ônibus e você tem Deus dentro de você, você tem o amor de Deus, o amor Deus dentro de você, o Espírito Santo em você, você tem aquela educação de Deus. É normal você levantar e dar o lugar para um ancião. É normal você levantar e dar o lugar para uma senhora. É normal você pensar,
dentro deste ambiente onde está cheio, não devo fumar. E você nem lembra disso porque você tem amor, você não fuma, então não precisa daquela coisa escrita lá, neste lugar não se fuma. Essa lei não é para você, é? Essa outra lei, não adulterarás, não cobiçar a mulher do seu irmão, é para você? Não é para você. Por quê? Porque você tem o amor. Aleluia. Você tem Deus dentro de você. Prova tanto que muito antes de ser pregado a lei, esse amor, essa consciência estava no coração de José, na casa de Potifar. E ele pagou o preço por este amor. Mas não pagou o preço por adúltero. Pagou um preço por ser de caráter, de respeito. Se temos que pagar um preço, vamos pagar o preço que Jesus pagou. Aleluia! Porque no final da nossa jornada, Ele coloca nós no palácio. O melhor investimento, irmão e irmã, é ajudar. Ajudar é o melhor investimento. É ser o José de Arimateia. Ajudar alguém a carregar sua cruz. Vamos ler um pouquinho aqui na mensagem, escutando só as sinais escriturísticos do tempo, parágrafo 9. Eu achei isso aqui importante demais, da conta. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e ficar até na gravação, né? Porque muitas pessoas pensam que escutar a voz de Deus é se conectar com Jeffersonville, né? E ficar escutando a voz do irmão Brana pela internet. Eu não acredito nisso, não. Me perdoe, mas me permita ser direto na oportunidade que é me dado para falar. Não tem nada contra vocês ligar lá na voz de Deus, ouvir a voz de Deus. A voz de Deus através da voz do irmão Brana, conectar lá nos Estados Unidos. Não tem nada contra. Rodar a voz do irmão Brana aqui, tão bom, tão gostoso de ouvir, né? Você pôr na sua casa, você ouvir a voz do irmão Brana pregando, ensinando. Então, eles lá nos Estados Unidos, José Brana, fala de 3 horas de oração por dia. Eu não tenho nada contra. Mas o que eu gostaria que os irmãos entendessem, eu tenho que falar do que eu creio, nas oportunidades que é me dado para falar, mesmo que possa contrariar, seja lá quem for. Eu não posso ser hipócrita. Eu creio que ouvir a voz de Deus não é apenas ouvir a voz do irmão Brana, que tem um significado muito grande. Entendeu? Eu creio que ouvir a voz de Deus é ouvir a doutrina, o ensinamento que Deus deu para o William Brana, que Deus deu para os apóstolos. E ainda tem um detalhe, irmão, o irmão Brana seria falso se ele não tivesse restaurado os ensinamentos dos apóstolos. Ele seria falso. Ele estaria inventando coisas, ele estaria trazendo outras coisas. Mas o irmão Brana foi e é considerado por nós como um verdadeiro, por causa da sua doutrina. Aleluia! A doutrina de William Marion Brana, que contém em todas as suas pregações, foi a restauração
do ministério dos apóstolos, os ensinamentos apostólicos. Paulo chegou a dizer que se houvesse um outro, mesmo que fosse um anjo vindo do céu, e anunciasse um outro evangelho, além do que ele já tinha anunciado, ele disse para aquela gente lá, e é para nós até hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Essa Bíblia é a mesma ontem, hoje, eternamente. Nós ouvimos o pastor Ivaldo falar. É para nós hoje. Glória a Deus. E o que o William Branham fez, o que o nosso profeta fez, foi restaurar, evidenciando São Mateus 17, versículo 12. Elias virá e restaurará todas as coisas. O que o irmão Branham fez foi simplesmente revelar os mistérios de Deus anunciado pelos profetas. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele trouxer a sua mensagem, tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus anunciado pelos profetas, seus servos. Aleluia. Então a voz de Deus está na doutrina, a voz do Senhor Jesus Cristo está na doutrina. Não adianta você escutar a voz do irmão Branham e estar fora da sua doutrina. A voz do sétimo anjo está na doutrina, a voz do sinal está na doutrina. Inclusive você identifica o verdadeiro e o falso é pela doutrina, é pelos ensinamentos. Aleluia. Então diga comigo assim: o que se identifica um profeta é pela doutrina. O que se identifica um crente é pela doutrina, é pelos ensinamentos que ele recebe e que ele põe em prática. O que se identifica um verdadeiro pastor é a doutrina dele, é o ensinamento dele, e a vida que ele vive. É claro que muitas das vezes nós temos que ensinar coisas que nós ainda não vivemos com a esperança de viver, né? Nós ensinamos e cremos com aquela esperança de viver aquilo. Mas veja o irmão Branham falando aqui no parágrafo 9. Deus dá sinais. Sinais escriturísticos. Sinais escriturísticos. Sinais escriturísticos de uma voz. Recordam de quando Moisés, para que é dado um sinal? É para atrair a atenção. Um sinal é para atrair a atenção. Então, se o sinal não tem nenhuma voz, então o sinal não é certo. E se o sinal dá a mesma velha voz eclesiástica, aquele sinal não é de Deus, aquela voz eclesiástica. Quantos aqui sabem o que é eclesiástico, a eclesia? A autoridade da igreja, né? As autoridades da igreja, as autoridades da igreja é o que forma a eclesia da igreja, o eclético, eclesiásticos, se estão falando tudo de uma só. Então o irmão Branham diz, então o sinal não é certo. E se o sinal dá a mesma voz eclesiástica, aquele sinal não é de Deus. Se aquela voz não mudar, e aquela mudança deve ser um sinal escriturístico, deve ser uma voz escriturística. Digamos, por exemplo, a sua voz denominacional seguiu um determinado sinal. Deus nunca enviou aquilo. Nós tivemos denominação por todos estes anos. Isto tem que ser algo diferente. Isto tem que ser o assim diz o Senhor na Bíblia, na Escritura.
Deus tem que prometer isso através da palavra, não pode sair fora da palavra. E então, o sinal é para atrair a atenção do povo para aquilo. E então a voz segue o sinal. Aí o irmão Brana termina dizendo assim: esta é a doutrina que segue isto. Doutrina é ensinamentos. Agora, pense só. Um profeta, por nascimento, um profeta, um vidente, ele tem a sua mente bem pertinho do seu subconsciente. Bom, Brana fala na mensagem O Fundo Clama o Fundo, que para nós termos alguma experiência de sobrenatural, vermos alguma coisa, temos que receber de Deus um sonho. Mas o irmão Brana diz, um profeta, ele vê as coisas acordado, ele não precisa sonhar, ele nasce com aquilo, ele nasce com aquele dom, mas nem por isso o faz ser verdadeiro ou falso. Ele é um profeta, nasceu com esse dom de profeta. Ele nasceu com esse dom, e segundo a Bíblia, há vários dons. Inclusive, Paulo escreve isso aos Coríntios, capítulo 12, a respeito dos 9 dons. Depois dele falar de todos aqueles dons, aí ele responsabiliza todos os que ouviram. Ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Então não existe dons que são melhor do que o outro. E eu vou mostrar para vocês uma coisa mais excelente, um caminho mais excelente. Vocês estão me acompanhando, não estão, meus irmãos? Mas a pessoa nasce profeta. Mas porque ele nasceu profeta, nasceu dotado deste dom, não quer dizer que ele seja verdadeiro ou que ele seja falso. Vocês lembram de quando o irmão Brana disse que uma vez teve uma experiência, ele ouviu uma voz, e essa voz disse para ele assim: cuidado com a mosca varejeira. Foi? Mosca varejeira, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho, uma visão assim, e aí ele ficou pensando o que poderia ser aquilo, mas me parece que dentro do ônibus, num lugar que tinha muita gente, não estou muito bem certo, uma vidente, a profeta, olhou para ele e disse: você carrega um sinal, e eu gostaria que você fosse na minha casa, em outras palavras, para desenvolver esse dom, e você descobrir que você tem esse dom. Você teve um nascimento peculiar, um nascimento diferente. Ela era profeta, ela estava falando com o irmão Brana. Ela viu. O irmão Brana disse assim, ela disse, eu sou. Ela se identificou como uma espiritualista, uma espírita, uma médium espírita. O irmão Brana disse assim, olha, me desculpe, talvez a senhora está me confundindo com alguém. Eu sou um servo de Deus. Em outras palavras, eu sou um cristão. Em outras palavras, eu não posso vender o meu dom. Não posso vender o meu dom. Aí ele lembrou do que ele viu na visão da mosca varejeira.
querendo colocar no ouvido dele. Ele não se rendeu. Ele estava diante de um outro profeta. Mas você sabe que um profeta pode fazer um outro profeta errar? Faz ou não faz? Se você não for uma pessoa posicionado, se você não tiver discernimento de espírito, se você não for uma pessoa revelada, leia lá no livro de Reis, Deus falou com um profeta, para ele ir numa viagem, ele não podia comer nem beber, enquanto não chegasse no seu destino. Mas o tempo se estendeu, e houve, no conhecimento de um outro profeta, a respeito daquele profeta, e aquele profeta foi lá, e ele estava sendo usado, ele estava sendo mandado, e ele era um profeta de evidência. Dá para entender? Vocês acham que os 400 profetas de Acabe não tinham evidências? Tinha tanto que o Zedequias chegou a dizer: desde quando que o Espírito do Senhor tem saído de mim para falar através de você? Porque Zedequias tinha consciência de que Deus falava através dele, mas era pelo dom. Mas quem tinha a doutrina era o Micaías. Então repita comigo: o verdadeiro profeta é identificado pela sua doutrina. Não é nem tanto pela oratória, não é nem tanto pelo dom de curar, e nem de revelar segredos. Não é porque o falso pode curar, o falso pode revelar pessoas, nome de pessoas, lugar, que Deus não faz o mesmo. Deus faz o mesmo. Esse outro lado aí simplesmente imitador, é Janes e Jambre. Mas eu gostaria que todos nós tivéssemos essa compreensão. A noiva tem essa compreensão. O que identifica o verdadeiro e o que identifica o falso é pela doutrina, é pelos ensinamentos. Vamos nos colocar de pé. E se nós temos essa compreensão, jamais seremos confundidos, né? São Mateus, capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo:
quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estou aqui com a mensagem: quem é este? E eu gostaria de ler aqui alguns parágrafos com os irmãos. O profeta irmão Brana, ele pregou esta mensagem: quem é este? E para pregar essa mensagem, ele leu estas escrituras que nós acabamos de ler. Assim que ele terminou de ler, ele disse: vamos inclinar a cabeça para a oração? Vamos orar? Ó Senhor, o que será que teríamos dito se tivéssemos vivido naqueles dias? Mas estamos vivendo num dia maior, quando estamos esperando Ele voltar. E enquanto estamos nos aprontando, Senhor, preparando o nosso coração e trazendo todos os molhos que podemos reunir dos campos de colheita, tanto em nosso país quanto no estrangeiro, estamos esperando e esperando pelo tempo em que o veremos chegando, montado num cavalo branco, descendo dos portais da glória, para transformar e moldar estes nossos velhos corpos corruptíveis em um corpo glorioso como o seu próprio, no qual não pode haver pecado ou jamais entrar algum sinal de morte. E o veremos como Ele é, e viveremos, e o amaremos por todas as eras que hão de vir. Nós te agradecemos por esta igreja e por seu pastor, e pelos administradores e diáconos, e por toda pessoa que vem aqui, e pelos visitantes que estão dentro das nossas portas, que são ovelhas do mesmo rebanho, mas de um outro curral. Gostaríamos de pedir que tu as abençoes esta noite com a tua presença. E alimenta-nos com tua palavra, para que possamos sair daqui esta noite com a determinação de sermos melhores cristãos do que nunca. Que possamos ir com uma nova esperança no coração e com alegria, esperando pela sua vinda. Caso haja algum entre nós que estão enfermos e aflitos, não gostaríamos de nos esquecer de orar por eles, para que eles entraram no edifício esta noite, digamos, esta manhã, onde nos reunimos para a adoração. Se entraram enfermos, que eles possam sair bem. E gostaríamos de pedir por aqueles que estão em convalescença, nas casas e nos hospitais, e estão em leitos de aflição. Rogamos, ó Deus, que a tua misericórdia se estenda a eles. Gostaríamos de orar por aqueles que estão indiferentes esta manhã, que ainda não provaram e viram que o Senhor é bom, que não sabe o que significa ser amado por Deus. Eles simplesmente não entendem o que estão perdendo. Ó Deus, que algum programa de rádio ou de alguma forma toque seus corações e suas emoções sejam voltadas para ti, antes que a porta da misericórdia seja fechada e sejam trancados do lado de fora, para serem submetidos aos julgamentos sem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Rogamos estas coisas em nome do Senhor Jesus e pedimos para a sua glória. Amém. Eu sei que Jesus ensinou nós a orarmos, mas através do irmão Brana, Jesus continua ensinando nós a orar. Que oração linda, né? O povo estava tão apertado em torno das portas, e as ruas estavam cheias,
e nem havia lugar para as pessoas dormirem. Elas estavam deitadas do lado de fora do muro, espalhadas pelo chão, porque esta era a Páscoa. E as pessoas vieram de todo o mundo conhecido para adorar nesta ocasião. Era a ocasião em que o Cordeiro Pascual era morto, e o representava a libertação deles do Egito, da escravidão, e guardavam-na anualmente. Todos os anos esta grande Páscoa acontecia, e era um dos momentos mais marcantes eventos da religião judaica, porque significava o tempo em que foram libertados. Todas as pessoas gostam de pensar nisso, no tempo em que foram libertadas. Você já pensou? Se temos que olhar um pouquinho pelo retrovisor das nossas vidas, é para valorizar o nosso presente e dar glórias a Deus, né? Oh, se olhar aquela foto, nesse tempo, não era o Espírito Santo que estava em mim, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Olha como que eu vivia. Glória a Deus por Ele ter me libertado da ignorância. Um homem ignorante, uma mulher ignorante, eu era, antes de Jesus. Irmão, sabe que eu estava conversando lá em Umas com um dos nossos diáconos? Eu estava conversando com ele a respeito das pessoas virem para a igreja e continuar sendo a mesma coisa. Afinal de contas, nós aceitamos o Senhor Jesus? Quantos aqui aceitaram Jesus? E aceitar Jesus é aceitar a palavra dele. Deixar que a palavra dele nos molda, nos transforma. Deixar que a doutrina dele, porque na verdade ele ensina a sua doutrina com autoridade. Jesus não ensinava a sua doutrina como ensinava os escribas e fariseus. Ele ensinava com autoridade. Por isso que às vezes o pastor Ivaldo chega aqui com toda a autoridade, né? E fala bravo, e prega, e pula. Todos nós temos que falar com autoridade, sabendo em quem nós estamos crendo e em quem nós temos crido. É ou não? E eu creio que cada um de vocês vem a essa casa para ver a autoridade de Deus. Nós não podemos falar com medo, ficar indeciso do que nós cremos. Estamos certos do que nós cremos, estamos certos do que nós estamos ensinando. E temos certeza que esta é a verdade, e a única coisa que pode libertar os casais é a verdade. Não podemos nos esquivar, amedrontados, de falar a verdade para o casal, falar a verdade para as pessoas, com medo de perdê-las, uma vez que elas estão aprisionadas. Se nós queremos libertar elas, nós temos que ser verdadeiro com elas. Aleluia! A irmã tem que ser verdadeira com a sua tia, com o seu tio, com o seu pai, com a sua mãe. Uma vez na escola, uma professora me fez uma pergunta e eu disse para ela: melhor fora se a senhora não tivesse me feito essa pergunta, porque se a senhora quiser a resposta mesmo, eu vou ter que ser sincero com a senhora e a minha resposta não vai lhe agradar. Ela olhou para mim assim e disse: então não fala mais nada, que eu já sei o que vem atrás disso aí. Então não quer de fato ser libertada, não quer de fato ser libertado. Nós queremos ser libertados de nós mesmos. Temos que ter os nossos ouvidos aguçados para ouvir a verdade. Mas o irmão Branham diz aqui, ó, como que ele diz? Todas as pessoas gostam de pensar nisso, no tempo em que foram libertadas. Como que cada um de nós, esta noite, pode voltar ao tempo em que fomos libertados. O que significou isso para nós? Significou muito.
Posso lembrar-me, em minha própria experiência, de como meu pobre coração, quando eu era menino, desejava tocar Deus. Eu pensava: oh, se eu tão somente pudesse subir e bater na sua porta e conversar com Ele um pouco. É claro, vocês conhecem a minha história. Arranjei um papel e lápis e ele ia escrever uma carta, porque não conseguia falar com ele, e eu sabia que ele vivia na floresta. Ele vivia na floresta. Eu tenho que me converter, viu, nessa parte aí, porque eu não gosto da floresta, não gosto de estar no mato de noite, misericórdia. E aí eu ouço as pessoas falar: passei a noite no mato. Dorme, forra lá um negócio no chão, deita lá. E eu vi uns irmãos deitados no chão lá, e eu dentro do carro, de noite, com os vidros fechados. Os mosquitos ainda me pegavam. E os irmãos lá deitados, lá no chão, roncando. Falei: isso aí é a natureza mesmo, né? Deitado no chão. Eu vou dormir deitado no chão, e a cobra? Eu lá do carro, eu vi quando um gambá desceu lá, passou pertinho dele. Falei: se fosse uma cobra. Aí faz igual a história do cachaceiro, né? Deitado lá. E a cobra veio, ele tinha uma garrafa de pinga do lado e um amigo do outro, e a cobra veio, picava ele e disse: bebe tampa. Ele achou que era o amigo que estava cutucando. Bebe tampa. Nem tinha um com cobra, né? Mas o irmão Brano, ele cria que ele estava na floresta. Eu sabia que ele vivia na eu sabia que ele vivia na floresta. Ele está na floresta. Porque eu tinha escutado. Sempre que ele vinha falar com o irmão Brano, vinha de uma árvore, né? Não bebas, não fumes, e o vento soprava, os arbustos, as folhas. Porque eu tinha escutado e tinha visto seu movimento na floresta. E um certo caminho que eu conhecia, pelo qual eu costumava passar quando estava caçando ou indo pescar, pensei: vou pregá-la na árvore e endereçá-la ao Senhor Jesus. Era apenas uma forma daquele fardo poder ser removido do meu coração. Oh, aquela noite, lá. Eu posso esquecer a minha idade, posso até esquecer o meu nome algum dia, mas nunca poderei esquecer aquela hora em que Ele me libertou do pecado. Vamos dar glórias a Deus, igreja. Vamos adorar. Levanta sua mão e diga: glória a Deus, eu fui liberto da incredulidade, fui liberto do pecado, da opressão que estava sobre mim. Glória a Deus, é você ser liberta, ser liberto. É tão glorioso, seja disso ou daquilo, principalmente do pecado, daquilo que te perturba dia e noite. Algo que não foi feito ainda, uma confissão, aquilo está te atrapalhando. Você ajoelha para orar, aquilo está te incomodando. Você vai deitar, aquilo está te incomodando. E quando você se liberta daquilo, algo aconteceu lá no meu interior, que me ajudou durante as grandes horas da escuridão, a hora da minha libertação. Os pesos do pecado me deixaram, e fui uma nova pessoa desde então. Tenho sido uma nova criatura em Cristo Jesus. E esses judeus vinham a cada ano, e havia uma fonte dentro da igreja, e tomava o pão e as ervas amargas e o cordeiro, e bebiam destas fontes na igreja, e se alegravam juntos, porque Deus lhes havia mostrado favor, pois que esta era
a época da Páscoa. E não só era a Páscoa, mas era uma Páscoa especial. Vocês sabem, há certas vezes quando vamos à igreja, e sempre gostamos de ir à igreja, mas há algumas ocasiões quando acontece algo especial, os encontros, até casamento na igreja. Um dia que o pastor convoca todo mundo para uma reunião festiva, vai ter um pastor de fora. Eu lembro de uma vez que eu cheguei num outro campo, um campo de um colega, e que um outro pastor de nome, de presença, vamos usar o termo assim, de fama, porque tem muitos de nós que temos uma fama maior do que o outro. Isso é inegável. Apesar de nós não estarmos atrás disso, mas existe isso. Você é bem mais famoso que eu. Eu sou, né? Você é pregador de televisão? Eu sei que você é uma pessoa muito especial. Eu aprendi nesse encontro. E todos nós somos, né? Mas aí eu falei para o colega, eu falei assim, que tal? O diácono veio falar comigo e eu fui estender ao pastor dele. Que tal colocar um carro aí para convidar o povo, convidar a cidade para vir ouvir o pastor? Ele olhou bem para o diácono e para mim assim, falou assim, eu estou aqui esses anos todinho, nunca vi esse pensamento de botar carro na rua aí para vir me ouvir. Eu nunca vi vocês fazerem isso. Ah, tenha piedade. Mas se vocês quiserem fazer, faz. Aí foi posto um carro na rua lá e chamou gente, né? A igreja lotou. Aí eu lembro disso lendo essa mensagem aqui, ó. Você sabe, há certas vezes quando vamos à igreja e sempre gostamos de ir, mas há algumas ocasiões quando acontece algo especial. E esta era uma dessas ocasiões. O ar estava repleto de expectativa. Você sabe o que é o povo entrar na igreja, vir para a igreja com expectativa? Será que não podemos ter? Será que não podemos pôr no ar essa reflexão, né? Você põe expectativas. Quais são as nossas expectativas? Ah, quem vai estar lá no culto? Pastor Ivaldo. O pastor Ivaldo está com nós toda quinta. Quais são os dias? Quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Não. Isso aí nós já estamos acostumados. O ar estava repleto de expectativa, exatamente como está hoje. Todos os olhos daqueles que o amavam estavam esperando ele entrar pelo portão. Todos os olhos daqueles que o amavam estavam esperando ele entrar pelo portão. Isso aí é tão complexo, né? Eu estava vendo um vídeo, pastor Ivaldo, do pastor Baruch, do pastor Baruch lá na África, já estamos quase encerrando. Mas, irmãos, aquela multidão no aeroporto esperando o pastor Baruch. E quando ele desceu, aquele tanto de pastores, e aquela multidão, colocou ele num carro, e aquele tanto de gente atrás, e foi até ao tabernáculo, e muita gente. E aí eu fui ver as críticas, eles colocavam lá embaixo assim, que idolatria em torno de um homem. Que idolatria. E escreve tanta coisa
em torno desse assunto de idolatria. Mas vocês sabem de uma coisa? A Bíblia está escrito assim, ó: não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. Porque se alguém maltrata um profeta, está maltratando a Deus? É isso? Se alguém toca no nome ou na pessoa de ungido, de um ungido, está tocando em Deus, está maltratando. Eu penso comigo que quando nós damos um copo de água para um dos pequeninos dele, ele fica feliz. Ele até prometeu recompensar. Você pensa fora do espírito da idolatria, quando você dá honra para quem merece honra, você acha que Deus não agrada? Deus agrada. Se você honra um homem de Deus, dá atenção para um homem de Deus, crê que Deus usa aquele homem, você não está idolatrando, não, você está fazendo a coisa certa. Afinal de contas, eu preciso de ver Deus neste homem. E se eu desrespeito ele, se eu falo dele, eu estou desrespeitando Deus que está nele. Eu estou desrespeitando, estou desonrando. Ah, mas ele é homem igual eu mesmo. É verdade, somos todos homens. Mas quem está em você, quem está em nós, é Deus. É a palavra, é o Espírito Santo vivificando ela. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Vocês não podem ser desrespeitados e ficar sem impunidade, não. Deus pode perdoar. E eu sei que vocês têm essa luz de que as pessoas podem pecar contra o Filho e ter perdão, mas se afetar o Espírito Santo que está aí dentro de você, não tem perdão nem nessa geração, nem na futura, na que há de vir. Afinal de contas, nós não cremos que a deidade está na terra, está ou não? Aonde ela está? O irmão Branham disse, ela está na sua palavra. Mas aonde está a palavra do Senhor? Qual é o tabernáculo que se encontra este livro? Se não for em você, você é templo do Espírito Santo, aonde ele ministra a palavra dele com toda a liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão sendo abençoados com a meditação? Eu estou sendo abençoado. E esta era uma dessas ocasiões. O ar estava repleto de expectativa, exatamente como está hoje. Todos os olhos daqueles que o amavam estavam esperando ele entrar pelo portão. E creio que é bem por aí hoje, porque aqueles que o amam o estão esperando. Você o ama? O ar está repleto de expectativa em volta de você? Quando estamos vivendo neste dia, quando a terra na verdade tornou-se um grande barril de pólvora, e a ciência está nos dizendo, falta só 3 minutos para meia-noite, e tenho certeza que vocês estavam lendo, como eu, um outro dia, aquela história de certo general do exército, disse que se houvesse outra guerra, ela só duraria 2 ou 3 minutos. Os velhos tempos de batalha, de atirar com fuzis e cavar trincheiras, tudo isso acabou. Afirma que a próxima guerra será de apenas 2 ou 3 minutos. Algum dia, algum desordenado vai perder o controle da mente, né? E disparar uma dessas bombas. E quando o fizerem, nós temos postos de escuta em toda parte para responder com disparo imediato. O mundo simplesmente não poderá ou não pode sobreviver a isso. Todos na Páscoa sabiam que algo ia acontecer, mas não sabia o que era. E assim é hoje, praticamente, todos sabem que algo está para acontecer.
Todos sabem disso. Você pode falar com o pecador, você pode falar com o comerciante, você pode falar com qualquer um. E é um momento tão inquietante para o mundo. Mas nós estamos nessa expectativa de que Jesus virá antes que essa bomba atômica caia sobre este mundo, porque isso é inevitável. A terceira guerra mundial é inevitável. Será o terceiro batismo, né? Mas antes da terra ser batizada com esse terceiro batismo, você já foi batizado com ele? O terceiro batismo é o batismo de fogo. E você já foi batizado com esse fogo. Aleluia! O fogo que estava em João era maior do que o fogo que estava na taxa de azeite de 24 horas. Que ele passou ali, não pôde queimá-lo porque ele já era fogo. Eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo da promessa do Consolador. Quem nasceu no fogo da consolação tem a chama viva no seu coração. Cantem. Fogo. Não conhece? Então vamos ficar de pé. O senhor faz a oração de gratidão? Obrigado. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos. São reflexões que nos levam a examinar a nós mesmos. Pai bendito, como temos encarado, Senhor, os ensinamentos do Senhor, como temos encarado essa doutrina que nos tem posicionado como filhos de Deus, como filhas de Deus. Pai, ajuda-nós, é tão bom lembrar do dia que o Senhor nos salvou, o dia que o Senhor nos revelou a palavra, nos revelou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Como que é gostoso isto, Senhor. Quando o Senhor nos libertou do pecado e da morte. E nesta manhã o Espírito tem nos levado a voltar para poder agradecer ao Senhor. Quem sabe alguns aqui com 40 anos de convertido, outros com 20, outros com 10, outros com 5. E estamos nesta caminhada, Pai. Os que chegaram por último receberão o mesmo pagamento, receberão o mesmo galardão. A única bem-aventurança é que o Senhor nos livrou do pecado há mais tempo. Oh, nós te louvamos por isto, Senhor. Aceita a nossa gratidão e que o Senhor recompense o pastor Edmilson, que o Senhor continue com as tuas mãos sobre ele, a unção do Espírito Santo sobre ele. Dá-nos um bom tempo hoje à tarde, Senhor, um descanso para cada família, um repouso natural, e que possamos ter uma sobremesa no culto da noite. Cada igreja, cada culto, cada reunião em todo o país, em todo o mundo, Senhor, nesse dia de domingo, seja, ó Pai, um selo daquilo que o Senhor nos tem dado, seja uma vivificação da palavra em nosso coração, abençoando o povo, curando as suas enfermidades. O Senhor quer nos ver sadios, o Senhor nos quer ver dormindo bem, repousando bem, o Senhor nos quer ver revigorados no Espírito Santo, glorificando a Deus, agradecendo, louvando ao Senhor. Oh, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela nossa vida eterna. Aceita a nossa gratidão, meu Pai, e tome o controle de cada um dos teus filhos, cada irmão, cada irmã, desde as crianças
até os mais idosos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Muito bem, eu tinha que ter falado no início da escola, mas não me lembrei. É que domingo próximo comemora o aniversário da cidade de Bulhões. E muitas crianças da nossa igreja estarão envolvidas aí. Eu não sei por que os pais já não foram nas escolas e dispensaram elas desse desfile. Devia ter feito isso, né? Os pais deviam ter feito isso. Porque às vezes elas não têm mesmo autoridade para fazer isso. Tem que ser uma solicitação dos pais para dispensar seus filhos do desfile. Então, aí a escolinha das crianças, domingo que vem, tem que ser suspensa por causa desse negócio aí. Mas a nossa igreja vai estar aberta normalmente e a escola vai acontecendo normalmente. Amém? Muito bem. E à tarde, eu não sei se vai ser o pastor Abraão, se vai ser o pastor, o irmão Adair Henrique ainda. Um dos dois estará aqui para o culto da noite. Que Deus recompense o pastor Edmilson. Amém? Você está abençoado? Amém. Fomos abençoados pelo poder da palavra falada. Cumprimente um ao outro. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. E até às 18 horas, se o Senhor nos permitir.